em pleno outono e há muitas tarefas para fazer aqui na horta. Como eu digo sempre, todos os meses são bons para semear e plantar e colher também. Vamos colher aqui algumas sementes de mostarda e hoje o tema principal vai ser a propagação dos morangueiros. Eu sou a Susana e fiquem aí em casa e acompanhem-me neste episódio da minha horta Segarden. Aqui perto para ver aqui o pormenor das cenouras. Oh! 1, 2, 3, 4, 5 cenourinhas. Olha que bonitas, não estão? Então, já fizemos aqui algumas colheitas. Eu tirei daqui as sementes de mostarda que deixei. Algumas já estão secas, outras ainda não estão secas. No fundo, este género de vagens, onde tem aqui a semente, ainda não está seca, mas eu retirei porque elas agora começam com algumas chuvas de outono, começam a ter tendência a poder ganhar fungos e até apodrecer, então retirei. Retirei assim estes caules, que é uma forma de esperar que elas sequem. A semente já está formada e quando ela acabar de secar eu vou retirá-la e vou utilizar. Posso semear de novo ou posso utilizá-las na cozinha. E isto aqui vai para o compostor, não é? Então continuamos a colher as misturas aqui de várias folhas para saladas, as acelgas, continuamos a tirar acelgas todas as semanas eu vou colhendo folhas de acelgas. Também arranquei aqui algumas mudas de alfaces que tinham nascido na sementeira que nós tínhamos feito em setembro para transplantar. Transplantei aqui com as couves. Olha que fofa! Portanto, alguns destes vasos acabam por estar ainda bem pequenos porque são as couves e as couves vão ter um crescimento obviamente mais demorado. E colhi as primeiras cenouras, há algumas malaguetas que eu deixei, houve uma malagueteira que é esta aqui que eu podei e deixei no final do verão e elas continuaram a produzir, apesar de que agora se calhar vou retirá-la por completo, porque ela de facto está aqui com umas malaguetas pequenininhas, mas com o frio é normal que ela vai ter tendência, enfim, a morrer, portanto vou retirá-la. Como eu disse no início do vídeo, esta altura do outono é uma altura ideal para tratarmos dos nossos morangueiros. Qual é a principal tarefa de manutenção importante nesta altura? É cortar toda a folhagem e toda a folhagem, não apenas os caules que frutificaram, que isso é uma boa prática que nós devemos fazer durante a época de frutificação, mas todas as folhas, nomeadamente velhas e até algumas que não são tão velhas assim, vamos deixar só o centro da nossa planta. Qual é que é o principal objetivo desta prática de manutenção? É promover o arejamento, não é, das nossas plantas e também fazer com que elas, de alguma forma, poupem energia para que ainda antes do início da primavera elas se preparem para fortalecerem a parte vegetativa e começarmos a ter os morangos mais cedo. Eu vou aproveitar esta época de limpeza e vou ter outro cuidado, que é uma dúvida muito comum, principalmente para quem não cultivou ainda plantas de morangueiros em casa, que é a propagação dos morangueiros. Os morangueiros, na verdade, começam, após quase que 2, 3 meses de serem plantados, no fundo começam a brotar um género de um falso caule, que basicamente se chamam estolhos, e esses estolhos não deixam de ser a forma mais simples de propagar as nossas plantas. Então eu vou-vos mostrar um modo muito prático de, através destas plantas-mãe que nós temos aqui, podemos fazer novas plantas para plantar também noutros vasos na próxima época. Não se esqueçam que o morangueiro é uma planta perene, ela aguenta mais do que um ano, ou seja, consegue aguentar perfeitamente 2 ou 3, apesar da produção ao cabo desses 2, 3 anos começar a reduzir e, portanto, convém renovar as nossas mudas, as nossas plantas no final dessa época. Então, vamos começar com esse trabalho e já vos vou mostrar então como é que vamos propagar os nossos morangueiros. Já fizemos aqui a limpeza dos morangueiros, já cortei tudo o que era folhas velhas, tudo o que eram caules, que tinham até algumas flores ainda e frutos, mas que já não iam propriamente, enfim, ficar maduros por causa dos dias estarem realmente mais curtos, portanto já não compensava comer, acho que o último morango da época. E o que é que vamos fazer agora? Vamos aproveitar alguns estolhos, por exemplo, só uma planta, reparem a quantidade de estolhos que aqui tem, não é? Os tais falsos caules. E muitas vezes um estolho pode conseguir dar mais do que uma planta, portanto isto será uma futura planta. Isto será uma outra futura planta. Uma forma simples, poderíamos cortar obviamente o estolho já aqui e tentarmos pegar nestas plantas e enraizar, ou seja, colocar num vasinho, em vasinhos separados, e elas também iriam enraizar, porque esta altura do outono é ótima para estacarias e para enraizamentos de qualquer tipo de planta, mesmo de raiz nua.
mas podemos fazer de outra maneira mais prática e simples. O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar, e uma vez que aqui a minha Sea Garden me permite ter aqui estes suportes para floreiras, que eu gosto de fazer até mesmo para colocar também flores, o que é que eu fiz? Enchi com terra e vou apontar então os meus estolhos, neste caso vou apontá-los basicamente, colocar aqui apenas com uma ligeira, no fundo uma ligeira pressão aqui destas futuras mini plantas, não é? E elas vão mais facilmente enraizar. Reparem que isto será uma maneira simples, em poucos dias, vou tentar ver se numa semana elas conseguem começar a ganhar raiz, até porque estas chuvas é bem fácil, bem provável, e quando elas começarem a ganhar raiz, eu vou chegar aqui e cortar então estes meus estolhos, quando elas começarem a ganhar raiz. Mas em poucos dias eu depois posso vos mostrar a evolução destas mudas no Instagram, sigam-me por lá também, em stories, vou tentar vos mostrar então como é que é fácil essa propagação. Quando elas ganharem raiz, podemos retirar e colocar em vasinhos separados e vamos ter aqui uma facilidade de termos novas plantas, novas mudas de morangueiros. Esta é a forma mais fácil de propagar os nossos morangueiros. É muito mais fácil do que através de semente. Claro que podem sempre depois comprá-las num viveiro já enraizadas, as vossas mudas, lá para a primavera, mas acabam por ser economicamente um bocadinho mais, custam sempre um bocadinho mais do que se vocês propagarem, porque não, as vossas mudas. Então, outro cuidado importante já agora, depois da vossa limpeza dos morangueiros, é o mulching. Eu já tenho aqui algumas camadas protetoras do solo, mas vou eventualmente fazer aqui alguma renovação, porque se vocês tiverem, ou se por acaso tiveram algumas doenças, podiam ter apanhado algumas doenças, se as vossas folhas tiverem evidências de doença, uma das doenças mais comuns no morangueiro, principalmente, é quando às vezes percebem que há algum tipo de de teia na parte inferior das folhas, é o aranhiço vermelho, que no fundo acaba por ser um ácaro, não é? Um ácaro que vai fazer ali um género de uma aranhazinha. Isto também é uma boa maneira de arejarmos as plantas e no fundo promovemos essa limpeza. Mas se vocês perceberam que tiveram algum ataque de alguma praga, pode ser essa ou outro tipo de praga ou fungo, também podia ter tido doença, então retirem o mulching ou a cobertura que tenham tido nos vossos morangueiros e coloquem uma cobertura nova. Nesta altura não precisam de fazer, no caso da vossa Sea Garden, não precisam de estar a ter aqui muitos cuidados com a fertilização, porque a Sea Garden já promove uma fertilização continuada com a rega. Mas depois, quando for no início da primavera, principalmente na altura quando eles começam a frutificar, devem acrescentar alguma fertilização extra rica em fósforo e potássio para poder promover maior floração e frutificação. Mas isso vai ficar depois para os próximos episódios, mais lá para a época da primavera. Então eu espero que tenham gostado destas dicas de manutenção dos morangueiros. Qualquer dúvida, qualquer sugestão também de outros temas que queiram ver aqui, partilhem comigo. Dúvidas que tenham, deixem nos comentários e vemo-nos no próximo episódio aqui na minha horta Sea Garden.